Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, muito bem-vindos nesta casa de estudos, de orações, de auxílio espiritual. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Antes de iniciarmos a nossa oração, eu tenho 3 recadinhos para vocês. O primeiro é que quarta-feira, dia 8 de janeiro, nós estaremos recebendo o palestrante James Fonseca, da cidade de Taquarituba. O segundo é que os estudos do Livro dos Espíritos, a gente já vai começar, e quem pretender fazer é só deixar o nome ali na recepção com o pessoal. E o terceiro, que hoje, por ser o primeiro evangelho do mês de janeiro, nós estaremos fazendo vibração pela casa. Então nós convidamos a todos os trabalhadores e frequentadores para que permaneçam após o término dos trabalhos de passes, para formarmos, uma corrente vibratória em favor da nossa casa, que tanto nos proporciona paz, que tanto nos proporciona saúde e cura. Vamos então, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais esta oportunidade que nos concedem de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em sua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações dessa noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seu auxílio, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas, acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente dos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que eles possam estar causando. E que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais precisarem. Vamos pedir pelo nosso irmão Roberto, para que receba a assistência do seu mentor em nos transmitindo o evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral e espiritual. E é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja.
Boa noite a todos, pessoal presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais. Muitos bem-vindos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. O tema escolhido para hoje está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem no mundo, que nada mais é do que nós aqui neste mundo encarnado, para que nós entendemos todas as diversidades, os desafios que como encarnados enfrentamos, como entender o propósito de todos esses desafios e enfrentarmos ele de uma maneira construtiva para nos aprimorarmos as nossas virtudes e as nossas melhores posturas neste mundo. O primeiro texto está no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz que fomos chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade que nos espera. Então a espiritualidade nos mostra nesse texto da importância, né, de estarmos com caracteres, quer dizer, com personalidades, com entendimento, com níveis de evolução tão diferenciado nesse mundo aqui de encarnados. E o propósito é justamente nesse desafio, através da convivência entre as pessoas de mais variados caracteres, é mostrar aonde nós precisamos melhorar, qual é a nossa dificuldade nesse relacionamento, qual é o ponto que precisamos trabalhar, qual é a virtude que temos de desenvolver para nos harmonizarmos nesse relacionamento e nos melhorar e também melhorar a nossa volta. Então a proposta do desenvolvimento do tema é nesse sentido, como entender, como aproveitar todo esse clima que nós vivemos, essas diferenças, para buscar a nossa melhora pessoal. Diante dos homens, não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons, contendo as sementes da grandeza moral a que se destinam. Em outras palavras, a doutrina espírita nos mostra que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial, com uma semente divina a despertar justamente através da convivência nesse mundo das adversidades. Então, esse entendimento faz com que nós confiamos, né, nas pessoas, mesmo nas pessoas mais difíceis, que às vezes achamos que não tem jeito, precisamos entender que todos nós temos esse potencial dentro de nós, mas através das oportunidades, das vivências, cada um vai vencer as dificuldades no seu tempo e da maneira que cada um pode vencer. Então é esse o entendimento que nós devemos ter para confiar nas pessoas, acreditar que nós podemos ajudar elas a melhorar, porque quando nós desconfiamos da capacidade delas de melhorar, nós podemos desanimar também para auxiliar quando formos chamados, quando tivermos a possibilidade de ajudarmos as pessoas no que for
permitido pelo que nós conhecemos. Motivos para socorro aos maus. Todos aqueles espíritos interpretados como maus são irmãos nossos, credores de auxílio e consideração. A maldade, em muitos, provém da ignorância, levando a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Quando nós estudamos a doutrina na nossa casa e nos preparamos para o trabalho de atendimento aos espíritos obsessores, que é o nosso trabalho fechado, né, com vários grupos, atendendo esses espíritos, nós já incorporamos esse conceito. Em vez de maus, nós entendemos que são necessitados. Isso é muito importante, entender dessa forma, porque nós vamos ver que nós também, eles também precisam de nós, da nossa ajuda, para eles melhorarem. Se são ainda na ignorância, o que nós aprendemos com a doutrina espírita tem que passar para eles. Temos que levar essa assistência educativa que fala aqui para eles. E esse trabalho que nós efetuamos, com a assistência que nós temos do plano superior, tem conseguido bons resultados. Muitos espíritos obsessores ainda que estão na energia do mal, da vingança, conseguimos acolher eles em nossa casa, mostrar, né, o caminho do bem, a importância, né, de ser levados para a espiritualidade pelos instrutores e continuar mostrando para eles a lei de causa e efeito, por que eles estão, que devem não fazer mais o mal, que dificulta a própria vida deles, aumenta ainda mais o sofrimento deles. E nesse acolhimento, nessa forma de levar para eles, de uma forma caridosa, mostrar esse caminho do bem, da libertação do mal, tem feito muito bem para esses espíritos. Então isso vale também não só para os espíritos desencarnados nesse trabalho que a gente faz, mas também dos espíritos encarnados que estão no mal. Temos que também usar esse mesmo conceito e nos dar o nosso acolhimento e também o que nós podemos passar em termos de educação para tirar eles do sofrimento e da ignorância. Na seara espírita. Em doutrina espírita, é indispensável nos convençamos de que não fomos chamados às construções de espiritualidade para desempenhar a simples função de espectadores. Percebemos que esse texto nos convida à autoanálise e a contribuição que nós devemos, por todos os ensinamentos que nós temos nos estudos da doutrina espírita, nas informações que a espiritualidade nos traz, e qual é a contrapartida que nós damos na nossa convivência com as pessoas, aonde estivermos, para não ficarmos só como espectadores, mas ver o que nós podemos ajudar, aonde estivermos, dando a nossa contribuição do que aprendemos aqui. É para nós fazermos sempre essa reflexão e buscar, né, melhorar o nosso meio através desses ensinamentos e também através do exercício desses ensinamentos na prática, nós vamos ainda formatando mais ainda todos esses ensinamentos em nossa vivência,
melhorando o nosso interior. No recinto doméstico, bondade no lar é a caridade começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Colabore na solução de problemas sem alterar-se na queixa. É possível o entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder, em pequenas demonstrações de renúncia, aos nossos pontos de vista. Sabemos também, pelas orientações da doutrina, que o lar é a primeira escola. Por isso que no lar estão ali os maiores desafios, porque convivemos muito mais tempo, né, com a família, e muitas vezes as pessoas que foram colocados em nosso lar são pessoas credoras de alguma situação do passado que nós também fizemos algum mal para ela. E muitas vezes essas pessoas difíceis são justamente o nosso ponto em que precisamos trabalhar para compensar, dar para elas o acolhimento, dar para elas a empatia, colocar no lugar delas, sempre procurando retribuir o mal que muitas vezes fizemos no passado, que as pessoas difíceis muitas vezes são pessoas que têm um crédito um crédito a nos resgatar. E também fala da maneira que devemos usar a palavra. Nunca falar de maneira agressiva, controlar a emoção no falar para que possamos falar de maneira construtiva, sem desarmonizar o ambiente. E também, quando precisarmos resolvermos problemas junto aos nossos familiares, que na reunião de buscar resolver o problema, ouvir as pessoas, acolher o ponto de vista delas, dar o nosso ponto de vista, mas muitas vezes nós temos que ceder ao nosso ponto de vista, mesmo que ele seja a melhor maneira, para que nós possamos promover a harmonia e deixar que muitas vezes o tempo, na união em resolver os problemas, mostre quem realmente, se o nosso ponto de vista é o mais certo. Então, sempre ceder para unirmos no objetivo de resolver os problemas. Em torno da profissão. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão será sempre um rio de bênçãos. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Sabemos que quem convive com pessoas que administram empresas, que lida com pessoas, tem reclamado da falta de comprometimento que muitos trabalhadores têm em cumprir horários, em ser produtivo no que eles fazem e também colaborar na harmonia da convivência. Então, tudo isso a gente percebe que tem uma necessidade grande hoje. E o texto fala que devemos fazer além do dever. Então, esse texto nos faz entender que esse problema que nós
temos hoje, que o pessoal reclama muito, os empreendedores que mexem com funcionário, que devemos fazer além do dever. Então, o texto fala além ainda do que precisamos melhorar. Por quê? Porque a verdadeira caridade, ela está em fazer além do interesse. E quando nós fazemos além do dever, nós entramos no campo da caridade. Então, como aqui a proposta é de fazer a caridade, e quando nós conseguimos ir além do dever, com certeza nós estamos a caminho da caridade. Não só de inteligência, quase sempre sabemos acumular o dinheiro, mas muito raramente aprendemos como empregá-lo na construção da felicidade. Sabemos inventar os mais variados processos de reconforto em benefício do corpo, mas desconhecemos como atender às necessidades de nossas almas. Está no livro Bênção de Paz, de Emmanuel, através do Chico. O que Emmanuel nos quer nos alertar? Que a inteligência foi uma das coisas que mais foi desenvolvida. Tem dois aspectos do crescimento: a inteligência e as virtudes, a moral. A espiritualidade nos diz que a inteligência desenvolveu muito e é muito importante para agora nós trabalhar a parte moral. Mas Emmanuel nos alerta que muitas vezes nós damos pouco espaço para para nosso bem-estar, para a nossa paz, na construção da nossa paz, dando tempo para nós tirar um espaço da nossa vida para meditar, para ler um bom livro, para participar de estudos, para entender as leis divinas e procurar desenvolver as nossas virtudes, e participar de trabalho voluntário que tanto nos melhora a nossa vibração. E então eles nos alertam para isso, dar um espaço, trabalhar sim na parte financeira, que nos dá uma estabilidade financeira, isso é importante, mas trabalhar a nossa saúde também do corpo, utilizando os recursos da medicina, que a inteligência nos proporcionou. Mas precisamos agora utilizar a sabedoria, que a sabedoria é sabermos utilizar a inteligência para atender às nossas necessidades. E as nossas necessidades aqui, segundo Emmanuel, agora nós precisamos trabalhar as nossas necessidades da alma, necessidade para melhorar a nossa frequência vibratória, para nós melhorarmos, vencer as nossas emoções, equilibrar as nossas emoções, vencer ansiedades, vencer depressões. Então precisamos trabalhar esse lado, né? Não desvalorizando o outro lado, que é da vida aqui material, mas também trabalhar na construção da nossa espiritualidade, da nossa alma. Livro Sinal Verde, André Luiz, através do Chico, fala que ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida. Se você não tem o hábito de orar,
Formule pensamentos de serenidade, otimismo, por alguns momentos, antes das atividades. Se tiver qualquer mágoa, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. A gente tem falado muito da gratidão aqui no nosso Evangelho, mas não custa reforçar pela importância que nos dá a gratidão. Gratidão é reconhecer a Deus por todas, que através de todos os recursos que a natureza nos dá, agradecer por tudo. Sabemos que o sol é a base da vida física. E sem o sol não teria vida. Então, aproveitando aqui o gancho do sol, para nos agradecer o sol também, né? Porque se não fosse o sol, não teria planta, não teria vida no planeta. E pegando outro gancho aqui do sol, que muitas vezes, quando levantamos e ainda temos no coração alguma contrariedade contra alguém, alguma mágoa, que oramos por essa pessoa, tirando o exemplo do sol, que independente da onde ele está lançando a sua luz, de uma maneira incondicional, ele leva a luz desde o verme, as bactérias, até o anjo. Então, utilizemos essa virtude do sol, esse exemplo do sol, para que possamos agradecer todas as bênçãos. Em torno da felicidade. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço certo na consciência tranquila. Se traz ainda complexo de culpa, comece a sua libertação no trabalho em favor dos outros, reparando o dano causado. Então o texto mostra que a felicidade, ela pode transparecer nas pessoas, mas muitas vezes a gente não sabe que, às vezes, a pessoa leva em seu coração alguma dificuldade que ela não demonstra. Então o texto fala que a verdadeira felicidade, ela está na consciência tranquila. E que quando nós sentirmos aborrecidos, chateados, de baixa estima, depressivos, que busquemos liberar essas energias que nos incomodam, buscando favorecer outro, buscando uma causa que nos renove essas energias. Procurar pessoas, às vezes familiares, pessoas do nosso convívio, que muitas vezes precisa desabafar de uma palavra amiga, dar um consolo. Muitas vezes um trabalho voluntário também, que nos renova, recicla essas energias que muitas vezes nos pesa, né? E é uma maneira que a espiritualidade nos fala para nós libertar desses sentimentos. Para encerrar, a perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta,
Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. É no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que encontramos ocasião para exercê-la. Então, esse texto fecha todo o sentido desde o primeiro parágrafo, né? Que nós devemos desenvolver o nosso aperfeiçoamento é na lida, nas relações humanas. Não podemos, muitas vezes, achar que o problema está fora de nós, está nas pessoas, está no mundo, mas o mundo ele serve para nos mostrar aonde nós temos dificuldade no relacionamento para melhorar. Mas tudo está dentro de nós. Que comecemos dentro de nós, a partir de nós, melhorar o nosso mundo à volta, a caminho desse mundo de regeneração, que vai precisar desse aperfeiçoamento pela convivência, para adentrarmos também, merecermos também esse mundo de generação que nós aproximamos, para nós merecermos também continuar nesse mundo que com certeza vai ser melhor que hoje, mas depende de nós. Que Jesus nos abençoe. Agradeço pela oportunidade de aprender, estudando os textos e compartilhando conosco aqui. Vamos então agora sortear os livros. Vamos abrir? Vamos abrir aqui. Número 23. Quem tem o número 23, está na mensagem. Número 9. Número 13. Número 29. 51. 59. É o último. Tem mais esse. 15, número 15. 17, para fechar. Que os ensinamentos do Evangelho desta noite possam ter penetrado em nossos corações e em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita. Bons Espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos ensinamentos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes, e inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, e fazei com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas recebam a assistência do plano espiritual superior, dos médicos espirituais que auxiliam essa casa e dos seus mentores para nos transmitirem as melhores energias
pelas quais aqui viemos buscar, mas não devemos nos esquecer e compreender que se os nossos pedidos não são atendidos de imediato, é que caem nos desígnios de Deus os experimentar através das expiações e das provas mundanas, mas que tenhamos muita fé para podermos suportar com paciência e resignação as provas que aprover a Deus nos enviar. Para isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos a fé, para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que sejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre, e que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos permaneça com cada um, hoje, sempre, e que assim seja.